Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Senta Aí. Nesse primeiro episódio eu quero tirar um tempo para contar para vocês um pouco da minha história e também explicar como surgiu a ideia desse projeto, o que é o Senta Aí e também quais são os objetivos em fazer esse podcast e quais os conteúdos que eu quero trazer para vocês. Para quem não conhece, o Senta Aí começou com uma série de entrevistas onde a gente conversou com pessoas que ou tinham histórias de sucesso interessantes para contar para os corretores de imóveis ou pessoas e empresas com produtos ou serviços voltados para o corretor de imóvel. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o objetivo desse podcast é trazer dicas específicas aplicáveis no dia a dia dos corretores de imóvel. Bom, então agora que vocês já conhecem o que é o Senta Aí, vamos falar de quais vão ser os objetivos desse podcast. O Senta Aí, na realidade, agora ele está dividido em 3 partes. A gente tem o Senta Aí Entrevistas, que são esses bate-papos que eu fiz com algumas pessoas interessantes de mercado, também com o objetivo de trazer dicas práticas para vocês e também que vocês conheçam serviços que podem ajudar vocês a faturarem cada vez mais. A gente tem também o Senta Aí Podcast, que você está ouvindo agora, e também o Senta Aí Talks, que é um evento que a gente vai fazer presencial, que a gente vai conversar também com esses mesmos profissionais, trazendo um conteúdo, trazendo um networking entre os corretores. Queria destacar que eu estou extremamente empolgado com esse projeto do podcast, isso é algo que eu queria fazer há bastante tempo e agora a gente está tirando isso do papel. Então eu espero que vocês gostem bastante, que seja bem proveitoso e que as dicas que vocês vão ter aqui, os conteúdos que a gente vai passar para vocês e as conversas que a gente vai fazer, sejam coisas que vocês consigam amanhã ou assim que vocês terminarem de ouvir esse podcast, aplicar no dia a dia de vocês, principalmente para aumentar a qualidade do serviço de vocês e também que você consiga aumentar o seu faturamento com essas dicas. Bom, esse podcast ele vai ser dividido, vai ser semanal, então a gente vai ter mais ou menos 4 por mês. E esses podcasts eles vão ter 3 em que a gente vai trazer para vocês conteúdo, dica e basicamente alguns treinamentos encapsulados aqui nesse podcast para você aprender bastante. E também uma vez por mês uma entrevista com algum profissional ou com alguma empresa ou com algum corretor que tem alguma dica muito interessante para dar para vocês. Bom, e para quem ainda não me conhece, eu quero contar um pouquinho da minha história. Sei que tem algumas pessoas aí que já me conhecem, mas eu quero contar aí uma história que não sei se é todo mundo que conhece, é uma história que começa lá atrás. Antes de eu contar como é que eu cheguei na Remax, como é que eu cheguei no mercado imobiliário, acho que vale a pena contar um pouco de toda a minha história aí ao longo desses 25 anos de vida. Bom, eu acho que toda história tem um começo e pessoas que fazem parte dessa história. E eu tive o privilégio de ter pessoas incríveis na minha vida que me ajudaram e que sempre me apoiaram para chegar até aqui. Para quem ainda não me conhece, quem não sabe, eu sou franqueado da Remax Complete, junto com 2 sócias incríveis que, por acaso, são a minha mãe e minha irmã, que são pessoas fantásticas que me ensinam todos os dias, principalmente a minha mãe, que tem quase 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Então, boa parte do que eu aprendi sobre o mercado imobiliário foi com ela e quem conhece sabe que ela é uma inspiração para muita gente, principalmente para mim. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fui incentivado a trabalhar por conta própria, a ter um negócio. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou e que, de certa forma, ela, além de ensinar, ela me mostrou com um exemplo e me deu a oportunidade de trabalhar do lado dela com isso. Então, a gente se tornou franqueado da Remax no final de 2015. A gente comprou a franquia no final de 2015, abrimos no meio de 2016. Hoje a gente está aqui em 2019, dia... Que dia é hoje? Dia 28. Dia 28 de agosto de 2019, talvez você não esteja ouvindo esse podcast no dia 28, você está ouvindo esse podcast no futuro. Então estamos falando do passado. Mas então a gente está aí há quase 3 anos e meio, quase 4, como franqueados da Remax. E tem sempre, quando eu começo a pensar no começo da minha carreira, nas coisas que eu fiz de início, eu sempre lembro que
Talvez eu tivesse por volta de 11, 12 anos e eu gostava muito de ir no cinema no final de semana com os meus amigos. E a gente resolveu, eu e mais 2 amigos, a gente resolveu criar uma forma que a gente pudesse ganhar um dinheirinho para gastar nesse cinema. Então eu sempre falo que talvez a minha carreira, meu primeiro negócio foi com esses 2 amigos, em que a gente saía oferecendo no lugar que a gente morava, eu morava no interior, a gente saía oferecendo para os vizinhos para lavar o carro por R$5. Então talvez essa foi a primeira grande empreitada que eu fiz na minha vida. Bom, em minha carreira real, digamos assim, após esse lava rápido em que a gente passava praticamente o sábado inteiro lavando o carro para poder ir no cinema no domingo, começou de fato há mais ou menos 8 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em uma empresa de tecnologia, dos meus tios, da Selma e do Wagner, que foram pessoas que me ajudaram muito no começo, que eu aprendi muita coisa, principalmente como lidar com uma equipe e como conseguir fortalecer alguma coisa junto com os outros, e principalmente a importância da criatividade e da união de uma equipe. E de lá eu comecei a trabalhar com isso, nessa empresa de tecnologia, dando um suporte geral para todas as áreas. E depois de alguns anos a gente abriu uma franquia de varejo, que foi a minha primeira grande experiência como empreendedor. E eu aprendi muito com essa empresa, aprendi a importância de selecionar boas pessoas, a importância do treinamento para essas pessoas, para que você consiga aumentar o faturamento de uma loja. Era um quiosque de óculos. E também aprendi muito a importância dos números e como que a gente consegue controlar e criar as metas. Bom, e aí em 2015 a gente veio para a Remax, e talvez você me conheça por conta disso. E na Remax eu entrei não com o objetivo de ser um corretor de imóveis, mas sim com o objetivo de montar uma equipe e de formar bons profissionais para o mercado imobiliário. Então, de 2015 para cá, o meu grande projeto é na formação de profissionais imobiliários. Tem muita gente que eu sei que está ouvindo aí, que já fez treinamento comigo, espero que você tenha gostado. E eu enxergo que o mercado imobiliário, eu estou há 4 anos no mercado imobiliário, eu vi que ele mudou muito nesses últimos 4 anos. E tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para aprimorar. Mas eu enxergo que é um mercado gigantesco, um mercado eterno, e um mercado ainda carente de bons profissionais. Existem muitos bons profissionais no mercado, mas ainda a gente tem muito espaço para se destacar e muito espaço para melhorar. Então a minha missão aí nesse mercado, no meu trabalho, é justamente isso: ajudar os profissionais a se tornarem a melhor versão possível dentro do mercado imobiliário. Prestar o melhor serviço possível para os nossos clientes que, de certa forma, estão acostumados com um padrão ruim, e eu acho que isso não pode ser uma norma. A gente tem que mostrar que existe algo a mais. Então o objetivo principal desse podcast é isso: é que a gente crie conteúdo que ajude vocês a prestarem um serviço melhor para o cliente de vocês. Que esses 4 anos de experiência, esses 4 anos de buscando soluções para corretores, para clientes, sirvam como uma forma de passar para vocês toda essa experiência, que não é grande, mas que talvez possa agregar bastante aí para vocês, para que vocês coloquem isso no mercado, que vocês mostrem para o cliente de vocês que esse mercado é maravilhoso, que os profissionais desse mercado são maravilhosos e que o imóvel é o produto final. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que focar e o que a gente tem que gostar são das pessoas. Eu sempre encaro que o mercado imobiliário ele não é um mercado de imóvel, é um mercado de gente, onde a gente está dentro da vida das pessoas. Então, uma das coisas que a gente vai falar muito aqui é como você pode entender a sua importância nessa transação e como você é importante na vida de todos os clientes que você atende. E como eu comentei no começo, eu acho que toda história ela é feita por personagens e por pessoas que ajudam a gente, que nos apoiam e que fazem toda a diferença. E eu queria deixar aqui, para começar, as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e também me apoiam muito nesse projeto, que é a Tânia, minha mãe, e a Gabriela, minha irmã, que são minhas sócias e que diariamente me ajudam a sempre buscar ser melhor como profissional e principalmente como pessoa. Também a Juliana, minha namorada, que é uma apoiadora gigantesca de tudo que eu faço, e também uma pessoa que
tá sempre me dando dica de como melhorar. Ao Carlos Henrique também eu queria deixar meu agradecimento, que é um sócio e também um amigo fantástico e que também apoia muito todos os projetos que a gente faz. Eu queria também deixar aqui meu agradecimento ao meu tio Sérgio por toda a mentoria e toda a ajuda que ele me deu ao longo de toda a minha vida. E também um agradecimento especial ao Fábio, meu cunhado, por todo o suporte que ele dá. Também deixar meu agradecimento a todo o time da Remax Complete, que se a gente cria todos esses conteúdos, se a gente faz tudo, é por vocês, por cada um dos integrantes da nossa equipe. Meu muito obrigado por me ajudar a cada dia a tentar melhorar por vocês. Também 2 agradecimentos especiais ao meu tio Kleber, que é o meu mentor de vida, é um cara que para mim é a minha grande referência e me ajuda muito, sempre fazendo pergunta para me fazer pensar e chegar a fundo nas coisas. Muito obrigado, Klebs, por todo o apoio que você me dá. E também em especial aqui ao Peixoto, o presidente da Remax, por todo o apoio que ele me deu ao longo desses 4 anos e principalmente por emprestar esse estúdio que a gente está gravando aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Vale destacar que esse vai ser um podcast semanal. Esse foi 100% introdutório, contar um pouco da minha história, e a partir da semana que vem a gente já sai com o primeiro focado 100% em dica para corretor de imóveis, em coisas que vocês podem aplicar, como eu já falei, a partir de amanhã. Então semana que vem a gente se vê de novo. O podcast da semana que vem vai ser sobre como você pode vencer objeções na captação, com algumas situações que a gente vai passar para vocês aí, algumas dicas para que a partir de amanhã você já esteja pronto para vencer qualquer objeção. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, dica, a gente aceita tudo. É só entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail no Vinícius Capella com 2 L's @remaxcomplete.com.br, ou pelo meu Instagram, CapellaVini, ou por pombo correio, o que for, a gente está aqui à disposição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.